A série Foucault, Deleuze e Derrida, Pensamentos Rebeldes, traz os filósofos Elisabeth Roudinesco, Frédéric Worms, Guillaume Leblanc, Pierre Zawi, além da curadora do módulo Scarlett Marton, para tratar da ótica filosófica introduzida na França a partir dos anos 60 pelos rebeldes. No programa de hoje, Scarlett Marton fala sobre o anticlímax da sociedade contemporânea, Foucault, Deleuze e Derrida frente à crise. Em que medida o pensamento rebelde pode contribuir para refletir sobre os problemas do nosso tempo? No meu entender, Foucault, Deleuze e Derrida, esses três pensadores rebeldes não se limitaram a tratar questões já conhecidas, não se limitaram tampouco a abordar essas questões a partir de um outro ponto de vista. O que eles fizeram, antes de mais nada, foi construir um ponto de vista específico, construir uma perspectiva determinada para tratar dos problemas e das questões que a eles se apresentavam. E esse ponto de vista específico, essa perspectiva determinada, na verdade, consistia, antes de mais nada, em levantar questões, colocar em causa, desde dentro, os problemas da sociedade em que viviam. Desde dentro. É nisso, justamente, no meu entender, que consiste as suas políticas da transgressão. Foucault, por exemplo, põe em marcha uma transgressão em relação às instituições, e por essa via, instituições, eu penso nas prisões, nas escolas, etc., e por essa via monta a sua teoria da microfísica do poder. São redes capilares de poder que atravessam e permeiam a nossa sociedade e as instituições que dela fazem parte. Deleuze, por sua vez, opera uma transgressão em relação ao próprio fazer filosófico. A filosofia agora deve se abrir, por exemplo, para leituras intensivas, ela deve se abrir para fluxos de desejos e, por essa via, contra a repressão, põe em prática e constrói a sua filosofia do desejo. Derrida, por fim, também opera uma transgressão, e desta vez em relação ao texto, à escrita ela mesma. A desconstrução da herança filosófica que Derrida vai operar através da crítica da linguagem. Foucault, Deleuze e Derrida ocupam posições distintas na cena intelectual e acadêmica francesa nas décadas de 1960 e 70. Foucault terá sua obra consagrada sendo nomeado professor da mais importante instituição francesa, que é o Collège de France. Deleuze, por sua vez, se tornará professor de uma universidade experimental, fundada depois de maio de 68, que é Vincennes. E Derrida falará para o público seleto da Escola Normal Superior de Paris, uma escola voltada para a formação de elites. Como apontou aqui Elisabeth Roudinesco, o que os une é mais forte do que aquilo que os divide. Ce qui les unit, en tout cas les trois, j'ai parlé, comme je l'ai déjà souligné, est à mon sens plus fort que ce qui les divise. On dira quand même que ce qui se ressemble beaucoup chez Deleuze et chez Derrida, c'est la déconstruction. Les deux, l'un déconstruit la métapsychologie, déconstruit la métaphysique, l'autre va vers le multiple. Et quant à Foucault, c'est un petit peu différent, mais il y a aussi cette idée finalement dans le dernier Foucault, d'abandonner le terrain strict de la philosophie pour aller s'occuper des vies personnelles. Mas, a meu ver, aquilo que os une é, antes de mais nada, o fato de serem pensadores rebeldes. E a palavra rebelde aqui se entende em três sentidos distintos. Eles são pensadores rebeldes, antes de mais nada, porque o texto que eles produzem, os livros, os escritos deles, são árduos, são por vezes herméticos, são de difícil compreensão. Ou seja, é uma rebeldia em relação ao leitor. Eles são rebeldes também porque, na verdade, eles são indóceis. Eles não se submetem ao que está estabelecido. Eles trazem, como eu disse, constroem um ponto de vista específico, uma perspectiva determinada para abordarem a própria época.
E são rebeldes, finalmente, porque praticam, como eu disse no início, e nós vamos ver mais de perto adiante, praticam a transgressão. Para avaliar a radicalidade e o alcance da contribuição de Foucault, Deleuze e Derrida, é imperativo comparar a época deles e a anterior a eles, antes de chegar aos nossos dias. E nesses três momentos, o anterior, o dos filósofos rebeldes e o nosso próprio momento, três vão ser as questões também que eu vou procurar perseguir aqui. A primeira delas diz respeito à concepção do ser humano, do indivíduo, do sujeito. Como o ser humano vai ser pensado e concebido em cada um desses momentos. A segunda questão, a concepção da prática política, como a ação política vai ser pensada também nesses três momentos. E, por fim, a concepção do papel do intelectual. Que papel será atribuído ao intelectual em cada um desses momentos? As décadas de 40 e 50. E aqui uma figura se impõe, sem sombra de dúvida. É a de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre deixou para nós, nos legou, ao mesmo tempo um sistema filosófico e uma obra literária. Eu diria que Jean-Paul Sartre foi o último filósofo sistemático de que se tem conhecimento. Ele montou, de fato, construiu uma filosofia sólida, que recebeu o nome de existencialismo, é o existencialismo francês, e, além disso, nos deixou uma obra literária extremamente rica, com romances, novelas, ensaios, peças de teatro. E a relação entre a filosofia e a literatura em Sartre se dá de uma maneira muito específica. Não são coisas separadas. Elas vêm juntas porque é na literatura que Sartre vai colocar à prova as suas teses filosóficas. E que teses essas? Comecemos pela sua ideia de ser humano. O ser humano, no entender de Sartre, é sujeito das suas ações. É dotado de liberdade, tanto que é extremamente conhecida essa frase sua: o homem está condenado a ser livre. E é justamente por ser livre que ele tem de fazer escolhas. E são essas escolhas que o constituem, que fazem dele aquilo que ele é. O sujeito. Para Sartre, evidentemente, a identidade que está associada ao problema do ser humano, do sujeito, do indivíduo, a identidade não é uma questão de moda. A identidade, ela se impõe pelo próprio momento histórico, ela também. Por quê? Porque, com a guerra, a cultura europeia tinha sido posta em causa. É preciso agora que eu me pergunte em que consiste a minha identidade. A minha identidade como francês, mas como eu vou dialogar com os alemães, meus adversários? Como vou dialogar, por outro lado, com os ingleses, não é? Meus aliados? Em que consiste esta identidade? Identidade e sujeito, como vocês veem, estão sendo tratados aqui, por Sartre, nesse primeiro momento, como questões que precisam encontrar um núcleo duro, precisam encontrar um ponto de referência firme do qual partir. Precisam encontrar, se vocês quiserem, um ponto fixo. A prática política. Dada essa concepção de ser humano, de sujeito, é natural também que a prática política esteja a ela associada, a essa concepção associada. Então, para pensar a relação partidária, é preciso esta concepção de sujeito como sendo algo firme, algo fixo. Porque o sujeito, o indivíduo, vai entrar numa organização, ela também, de alguma maneira, bem instituída, bem consolidada. E é nesse sentido que nós vamos testemunhar as relações de Sartre com o Partido Comunista Francês, por exemplo, mas que também vamos testemunhar todas as posições políticas de Sartre no que diz respeito ao terceiro mundismo, no que diz respeito ao combate ao neocolonialismo e ainda no que diz respeito ao seu anti-americanismo. Sartre tomou posições em relação à guerra da Indochina, à guerra da Argélia, que era uma colônia da França, e combateu pela
liberação da Argélia. Sartre esteve em Cuba e apoiou a Revolução Cubana, se entreteve com Fidel Castro e com Che Guevara. Sartre esteve no Brasil e pronunciou a sua célebre conferência de Araraquara, em 1960, em que ele reafirmava as suas posições em defesa do terceiro mundo e reafirmava também as suas posições em relação à classe proletária. E participou com um megafone nas mãos, junto com Michel Foucault, das barricadas que tomaram Paris em maio de 68. Portanto, se tivermos uma palavra, se uma palavra for pertinente para associarmos aqui a esta concepção de prática política, a palavra é engajamento. O papel do intelectual. O intelectual, ele deve ser total e universal. Ou seja, ele tem de ser capaz de discernir o lícito, o ilícito e o verdadeiro. Ele toma a palavra porque ele constitui, de alguma forma, a consciência de todos. Ele é portador de um saber que se faz público pela elaboração de um discurso fundamentado e responsável. E a sua responsabilidade consiste, antes de mais nada, em transformar completamente a sociedade. Não se trata de fazer reparos cá e lá, mas se trata de proceder a uma transformação radical da sociedade, mas ainda uma transformação radical do mundo. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela presença de Nietzsche na cena intelectual. Para Michel Foucault, Nietzsche não tem nenhuma nova tese sobre o mundo, mas traz uma nova maneira de interpretar o mundo. Deleuze, dando continuidade à via inaugurada por Foucault, diz que apenas o pensamento nietzschiano permite decodificar a sociedade, o mundo e nossos problemas. É bem verdade que a presença de Nietzsche vai se fazer sentir na reflexão dos três pensadores rebeldes, Foucault, Deleuze e Derrida. Todos eles, de alguma maneira, se inspiram no pensamento nietzschiano. E de diferentes formas, de múltiplas formas. O sujeito. Para Nietzsche, o sujeito vai ser, antes de mais nada, uma configuração temporária de impulsos. O ser humano está em permanente processo de mudança. Todo infrator é criador. Eis uma ideia central do filósofo alemão de grande impacto no pensamento transgressor dos três filósofos rebeldes. A partir dessas ideias que nós acabamos de trazer de Nietzsche, é possível pensar, então, agora, a concepção de sujeito, de ser humano, nos pensadores rebeldes. E nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Foucault, Deleuze e Derrida vão trabalhar com uma ideia de ser humano, com uma ideia de sujeito, como pluralidade e relação. Foucault, por exemplo, nos dirá que nós não somos sujeitos, nós nos tornamos sujeitos na medida em que estamos incluídos ou fazemos parte de relações de poder. É só através dessas relações de poder que nós nos constituímos como sujeitos. Para Deleuze, por sua vez, não temos indivíduo. Não se pode falar indivíduo, porque o termo indivíduo, na verdade, ele só tem sentido se nós pensarmos conjuntamente o termo sociedade. Somos indivíduos porque vivemos numa sociedade. Se nós queremos romper com esse padrão de reflexão, precisamos encontrar uma nova terminologia, empregar outras palavras. É o que Deleuze faz, quando ao invés de indivíduo, ele usa o termo singularidade. E essa singularidade, somos singulares, somos todos seres singulares, diferentes uns dos outros, e somos singulares na nossa multiplicidade. A prática política.
E no que diz respeito à prática política? Certamente não é a do engajamento. O engajamento não serve mais para nós aqui. Mudou a concepção de sujeito. A identidade passou a ser tratada de outra forma. Então, a prática política também terá de ser concebida de outra maneira. E não se deve esquecer de maio de 68. Os pensadores rebeldes, eles viveram maio de 68. E viveram em maio de 68 a transgressão. Aliás, um livro sobre maio de 68, escrito por outros autores, Lefort, Castoriadis, etc., traz por título A Brecha. Brecha ligada à transgressão. Não se trata mais de mudar radicalmente a sociedade, de transformar por inteiro o mundo. Se trata, agora sim, de, conhecendo a sociedade tal como ela é, fazendo o diagnóstico da sociedade, fazendo o diagnóstico do mundo em que vivemos, encontrar as brechas em que será possível uma ação política eficaz. Daí, então, ações pontuais, curtos-circuitos, guerrilhas culturais. O papel do intelectual. E o papel do intelectual também se transformará. Outra concepção de sujeito, outra prática política, outro papel do intelectual. Foucault nos trará a ideia do intelectual específico. E como apontou aqui Guillaume Leblanc, o papel do intelectual não será o de abrir as portas, mas de fabricar ferramentas para que as pessoas possam abrir as portas. Je crois qu'il faut faire attention au rôle qui est celui de l'intellectuel, du penseur en général, qui ne doit pas être, et Foucault était très sensible à ça, qui ne doit pas être confondu avec, disons, quelqu'un comme comme un donneur de leçons, quelqu'un qui dirait voilà comment il faut faire et voilà comment il ne faut pas faire. Il a même critiqué, Foucault, violemment cette idée de l'intellectuel comme une idée très 19e siècle. Il la voyait à l'œuvre chez Sartre. Bon. C'est-à-dire l'idée que le philosophe, au fond, s'érige en modèle pour dire quelles sont les formes de vie bonnes et quelles sont les formes de vie mauvaises ou moins bonnes. Et on voit par là que la conséquence est aussi que, à ce moment-là, si on fait ça, effectivement, on aurait envie de dire, ben voilà quelle est la société juste, et voilà le type même de société injuste. Et on peut introduire à ce moment-là un argumentaire très bien fait, où on va faire apparaître la société juste. Et il y a une philosophie politique aujourd'hui qui essaye de penser un peu les choses ainsi. Celle qui vient plutôt du formalisme, justement, juridique, à la manière de John Rawls, par exemple. Foucault était beaucoup plus attentif au fait que son rôle n'était pas en quelque sorte, d'ouvrir les portes, mais de donner quelques clés aux gens pour que les gens puissent ouvrir les portes eux-mêmes. E, a meu ver, essas ferramentas são, antes de mais nada, o poder do pensamento crítico, o poder de levantar questões desde dentro. A ação política vai aparecer, então, agora, não mais como revolução, mas como transgressão. Transgressão essa que foi praticada por nossos três filósofos. Foucault, por exemplo, ele criou o Grupo de Informação sobre as Prisões, denunciou procedimentos disciplinares que lá existiam, apoiou, num momento crucial da história da Polônia, o sindicato do Lech Walesa, o Solidarnosc. Deleuze, por sua vez, vai se manifestar contra os novos filósofos que aparecem em 1977 na França. São eles, por exemplo, André Glucksmann e Bernard-Henri Lévy. Novos filósofos porque são os primeiros a associarem a filosofia com o marketing, e é justamente este o ponto central, enfim, eles se convertem em autores mediáticos, e é este o ponto central da crítica de Deleuze. Deleuze vai a público, justamente, criticar o mau uso da filosofia.
vai se colocar ao lado da causa palestina e dos povos desterritorializados e vai se pronunciar ainda, em 91, contra a guerra do Iraque, que ele considera uma guerra imunda, porque é a oportunidade que os Estados Unidos têm de colocar à prova, de porem à prova novas armas. Derrida, por fim, Derrida também teve várias atuações pontuais. Uma delas começou junto às universidades, criou o GREF, que foi um grupo de informação sobre o ensino superior, questionando as reformas educacionais na França, mas também apoiou intelectuais tchecos dissidentes e terminou, de alguma maneira, por contribuir para a redação da Constituição Europeia, aí eu diria já não mais num registro transgressor, já num outro registro. Essa busca de uma nova interpretação do mundo chegou até o Brasil, em tempos difíceis, tempos de contenção e de transgressão. Binômio da contenção e da transgressão, porque do ponto de vista político, nós temos necessariamente de nos conter. Estamos sob uma ditadura militar. Qualquer expressão pública, uma opinião, uma fala, um ato público, será objeto da mais dura repressão. Passeatas proibidas, manifestações, um dedo duro dentro de cada uma das salas de aula da USP. Isso corresponde à minha vivência. Por outro lado, do ponto de vista cultural, vivemos a transgressão. Procuramos alterar os nossos hábitos e costumes, não só por uma liberação, digamos, dos costumes. Vivemos uma época libertária, de um certo ponto de vista, mas também através dos nossos movimentos culturais. As obras de Foucault, Deleuze e Derrida não se limitam a essas 2 décadas. Elas se prolongam no tempo. O momento atual. Mas seria preciso ainda chegar até a atualidade. E é o que nós vamos fazer de imediato. Chegar ao nosso momento. Momento esse que começaria no final da década de 70, segundo alguns estudiosos, e que chegaria até os nossos dias. Momento esse que se habituou chamar de pós-modernidade. Não se trata aqui, evidentemente, de nós nos dedicarmos ao exame da pós-modernidade, mas nós não temos, enfim, não é esse o nosso propósito e nem temos espaço para tanto. Mas nós poderíamos caracterizar muito rapidamente a pós-modernidade por uma mudança de paradigma, do paradigma da produção, vamos para o paradigma da circulação e da comunicação. E essa mudança de paradigma nos leva também a ideias como tudo é relativo, tudo se equivale, portanto, um relativismo que nós vemos, por exemplo, muito presente nos chamados Cultural Studies, que se desenvolvem, em particular, nos Estados Unidos. E nesse nosso momento, então, voltemos às nossas 3 questões: sujeito, prática política, papel do intelectual. No mundo pós-moderno, as fronteiras são menos perceptíveis e as referências se diluem. As questões ligadas ao indivíduo e à identidade se fundem na diversidade e na noção de mercado. É o tudo e o seu contrário. A percepção do tempo muda. Para a ação política, parece que bastam o celular e a internet. O mundo parece não precisar mais de líderes. O ser humano está estilhaçado.
Na verdade, eu acho que o termo não é bom. Fragmentado, talvez. Mas mais que isso, ao ser humano, ao sujeito, passaram a ser associadas múltiplas imagens. E continuam se associando essas imagens. De sorte que tudo se passa como se houvesse uma proliferação de imagens sem nenhum referente. E aqui nós temos ideia do que ocorreu nesses últimos 60, 70 anos. Nós passamos do sujeito responsável por suas ações, este núcleo duro, este ponto fixo, ponto de referência, ao sujeito como pluralidade e inter-relação, e agora, mais recentemente, passamos desta última concepção de sujeito como pluralidade e inter-relação para uma proliferação de imagens sem suporte, ou praticamente sem suporte. E a identidade? Bem, a identidade foi para o beleléu. A identidade, na verdade, não se coloca mais. Nós sequer podemos falar em identidade corporal. Pensemos nos transplantes, nos silicones, no botox. Na verdade, agora não funciona mais a relação entre natureza e artifício, entre o que é natural e o que é artificial. Não funciona tampouco a relação entre modelo e cópia. Tudo aquilo que, numa linguagem muito filosófica, nós diríamos, tudo aquilo que se dá num registro platônico de essências, de modelos, etc., de mundo das ideias, de transcendentes, tudo isso não tem mais poder eficiente. E, na verdade, eu tenho a impressão de que, de uma certa maneira, é muito bem-vindo o fato de nós darmos a Deus a ideia de identidade. Porque, trazendo aqui Michel Serres, um filósofo francês vivo, um dos grandes filósofos franceses ainda vivos, trazendo Michel Serres dirá que a identidade leva ao racismo e leva a todo tipo de fanatismo. E ele começa por examinar a sua carteira de identidade. Está lá escrito Michel Serres. E ele diz, o que significa o meu sobrenome, Serres? Serres significa serra, sierra. Isso significa que eu pertenço a um grupo de pessoas que tem por sobrenome Serres, em diferentes línguas. Mas o meu prenome, o meu nome, é Michel, como Michael, Miguel. Isso significa que eu pertenço a um grande grupo de seres humanos, esses que foram chamados de Miguel, Michael, Michel, Micaele. A minha altura, eu tenho 1,82 m, diz Michel Serres. Isso significa que eu pertenço a um grande grupo de seres humanos que tem essa estatura. A língua francesa foi a minha língua primeira. Isso também significa que eu pertenço a um outro grupo de seres humanos cuja língua materna foi a francesa, e assim por diante. E ele vai multiplicando os grupos de pessoas aos quais ele pertence. E assim, pouco a pouco, ele substitui a ideia de identidade pela ideia de pertencimento. Cada um de nós pertence a numerosos, múltiplos grupos de outros seres humanos. Abandonar a ideia de identidade é uma maneira de livrar-se do racismo e de todo tipo de fanatismo. Mas a ideia de identidade é a mesma de pertencimento. Mas nós falávamos aqui de identidade corporal. E eu queria lembrar o que disse Frédéric Worms, que esteve também entre nós. Disse ele que o nosso momento é o momento do vivente. Tous les problèmes de théorie de la connaissance passent aujourd'hui par le vivant, ne serait-ce qu'à travers la question de notre cerveau. Les problèmes de la connaissance aujourd'hui passent surtout à travers les sciences du cerveau, peut-être pas à travers la philosophie du cerveau, mais à travers les sciences du cerveau, ce qu'on appelle aussi les sciences cognitives. Les problèmes politiques portent aujourd'hui de façon centrale sur les questions du vivant.
à tel point que la protection du vivant, la préservation du vivant, de l'espèce, mais aussi de l'environnement, de la planète, définissent en quelque sorte l'horizon politique d'aujourd'hui. Entre ces deux extrêmes, de théorie de la connaissance et de philosophie politique, un certain nombre d'autres problèmes, le rapport de l'homme et de l'animal, la persistance de certaines maladies, ou le retour même de certaines maladies que la science ne peut pas toujours guérir, font que la question du vivant est devenue une question centrale aujourd'hui. Daí a importância da bioética, que tem de se voltar para problemas, questões como as da clonagem, das células-tronco, etc. Mas daí também a importância da ecologia nos dias de hoje, que tem de se voltar para a questão da vida na Terra. E a ecologia, sem sombra de dúvida, assim como a bioética, ocupam lugar importante no mundo contemporâneo. Nós poderíamos até dizer que nós estamos diante de uma formação progressiva, estamos diante da formação progressiva de uma opinião global, um sentimento crescente de solidariedade planetária. Mas, a meu ver, o nosso momento não se restringe ao momento do vivente. Eu diria que, além das questões relativas à vida, nós temos de levar em conta as novas tecnologias. As novas tecnologias transformam nosso mundo a cada dia com suas inovações, para o melhor ou o pior. O genoma humano, por exemplo, pode servir ao projeto eugenista de raça superior, mas, por outro lado, abre caminho para a cura de doenças até então incuráveis. Quanto à comunicação, muito rapidamente, nós poderíamos dizer que nós estamos vivendo a terceira grande mudança, a terceira grande invenção. Houve a invenção da escrita e os historiadores disseram que com a escrita surgiu a história, foi o início da história humana. Isso lá em Primórdios. Houve, mais recentemente, no século XVI, a invenção da imprensa, e com isso começou a Idade Moderna. E ainda muito mais recentemente, a questão de poucas décadas, houve a invenção da informática, e com isso começou a pós-modernidade. Uma transformação de igual porte que as duas anteriores, sem sombra de dúvida. Ainda sobre as novas tecnologias e a transformação que elas operam. Apenas para nós termos uma ideia da importância dessa transformação, nós sabemos que a população humana do planeta hoje é de cerca de 6 bilhões e 900 milhões de seres humanos. O número de pessoas conectadas chega a quase 1 bilhão. Isso significa que 1/7 da população mundial está conectada. Sem sombra de dúvida, esse fato opera transformações na maneira pela qual nós percebemos o tempo, mas isso foi muito explorado já, não é? Vivemos num mundo globalizado, enfim, o tempo virtual, o tempo real, etc. Mas isso opera também transformações na maneira pela qual nós vivemos o espaço, e aqui sim valeria a pena uma palavra. Vivemos o espaço de uma outra forma, porque até as relações intersubjetivas, as relações com outros seres humanos, aos poucos se convertem agora em relações de vizinhança. E isso transforma por completo o fato de termos vizinhos, são nossos vizinhos, os asiáticos, os europeus, os africanos, os americanos de outros países desse nosso continente. Isso transforma radicalmente as relações intersubjetivas. E como fica a questão de sujeito e de identidade na era da internet? É claro que a internet transforma radicalmente a própria concepção de sujeito.
Pensemos, e a de identidade, pensemos, por exemplo, no número possível de logins. Podemos inventar a qualquer momento um novo nome, um novo endereço. Podemos, inclusive, inventar a todo momento novas características para nós mesmos, nos apresentarmos de diferentes maneiras. Nós podemos multiplicar, por assim dizer, aquela nossa, agora já entre aspas, porque não é muito mais efetiva a ideia, aquela nossa identidade. Nós podemos, inclusive, participarmos aos outros, a quem quisermos, a grupos de preferência nossa, de nossa predileção, os nossos caminhos pela cidade, as nossas atividades, não é? Mais cotidianas. Como dizia Esopo, escritor da Grécia Antiga, a língua é a melhor e a pior de todas as coisas. A internet veicula informações falsas, sem sombra de dúvida. Mas nos países, por exemplo, em que existe a censura, a internet pode servir a propósitos democráticos. A internet, de uma certa maneira, pode prejudicar as nossas vidas na medida em que nos torna pessoas inteiramente disponíveis a todo momento e que nos priva de uma intimidade que talvez nos fosse necessária. Por outro lado, a internet nos permite ações espontâneas. Por exemplo, quando houve a revolta, a sublevação das periferias em Paris em 2005, as pessoas se conectaram através da internet ou através dos celulares e muito rapidamente organizaram ações políticas marcadas pela transgressão. A prática política. E a ação política, justamente, ela pode se dar ainda segundo o velho modelo do engajamento, mas ela pode também se apresentar de uma outra maneira. Uma ação política que se faz sem líderes, sem representantes, sem militantes, sem aparelhos, sem instituições, sem burocracias e, sobretudo, sem receitas. Como lembrou o Pierre Zaouy aqui, que aqui esteve, política agora como criação e invenção. E esta seria mais uma herança dos pensadores rebeldes. Il me semble que mai 68 a ouvert une brèche dans la politique, en tout cas a remis en cause des catégories classiques de la politique, et que cette remise en cause n'est pas finie, et que c'est d'abord pour cela que ces philosophes nous sont précieux. Ils nous sont précieux parce qu'ils nous obligent à repenser des catégories politiques pour notre époque, qui à mon avis n'est plus la même que celle qui précédait mai 68. Les deux grandes caractérisations classiques de la politique, à savoir comme lutte pour le meilleur régime possible, pour la meilleure société possible, pour la meilleure organisation sociale possible, ou bien sa version plus cynique ou plus machiavélienne, lutte pour le pouvoir, lutte pour conquérir et pour conserver le pouvoir, ont été profondément remis en cause par mai 68 et qu'on est toujours dans cette brèche-là et que nos sociétés d'aujourd'hui continuent à être pris dans une exigence de penser la politique autrement que la manière dont la modernité l'avait pensée. Mas, a meu ver, só há espaço possível para a criação e a invenção no espaço da crítica. É por isso que de início eu dizia, criação e destruição, ou criação e crítica, se vocês quiserem, são duas faces da mesma moeda. É só dentro do espaço da crítica, do colocar questões, do pôr em causa, que se pode encontrar igualmente espaço para a criação e para a invenção. E desse ponto de vista, essa nova maneira de se pensar a ação política também é tributária, ainda uma vez, do pensamento de Foucault, Deleuze e Derrida. Nós falamos em crítica, e aqui eu já nos encaminho para a conclusão. E crítica é uma palavra que tem a ver com outra, crise. Aliás, o título deste nosso módulo era Anticlímax das Sociedades Contemporâneas, Foucault, Deleuze e Derrida, frente à crise. Crise e crítica vêm juntas.
Crise vem do grego crino, que significa julgar. Então, crise tem a ver com crítica e crise tem a ver com julgar e decidir. Entre a submissão ao império das normas, do já estabelecido, do já conhecido, e a prática das políticas da transgressão, sempre pontuais, experimentais e inovadoras, a cada um de nós cabe julgar e decidir que posição tomar em cada um dos momentos da nossa existência. Na verdade, o que eu diria é que, como nós não temos receitas mais, não é possível nós determinarmos uma linha de conduta que seja sempre a mesma em todas as circunstâncias. Porque nós nos mostramos de diferentes maneiras na nossa fragmentação, nos nossos pedaços, nos nossos pertencimentos vários. Então, a tomada de posição, ela vai se fazer também de forma pontual, segundo as circunstâncias e segundo o momento em que nos encontrarmos, nós vamos ali optar por um caminho, por outro, ou inventaremos ainda um terceiro, um quarto, sabe-se lá. O que, no meu entender, não funciona mais é uma espécie, e foi isso, essa era a minha intenção, era fazer ver que uma espécie de receituário não dá mais conta das situações. E não dá conta das situações, inclusive, dado o processo extremamente acelerado em que nós nos encontramos. Mas, sem sombra de dúvida, se nós quisermos refletir sobre o momento presente, a mim me parece que é absolutamente indispensável resgatar a história. Porque senão nós vamos ficar apenas com os pedaços que surgem cá e lá. Nós vamos ficar apenas com a ponta do iceberg. A herança dos intelectuais. Herdamos de Foucault, Deleuze e Derrida, herdamos dos pensadores rebeldes a compreensão de que talvez não seja mais possível, ou talvez sequer seja desejável, a revolução. A mudança radical do mundo, a transformação por inteiro da sociedade. Mas que estamos vivendo um momento em que nós podemos, de alguma maneira, transgredir aquilo que é imposto pelo sistema, aquilo que é imposto pelo mercado, para usar o termo, criando, inventando novos espaços, espaços esses que vão nos liberar para toda uma série de experimentações. No momento atual, só cabem as políticas da transgressão. E é essa a herança que Foucault, Deleuze e Derrida nos deixaram. Portanto, se o pensamento de Foucault, Deleuze e Derrida ainda tem um poder eficiente, se ele ainda pode atuar e se ele ainda pode nos auxiliar a refletir sobre o mundo contemporâneo, é porque, antes de mais nada, ele nos legou muitas coisas, mas esse pensamento, antes de mais nada, nos legou a possibilidade de considerar as práticas de transgressão e a ação política em transgressão.